Amém. Boa noite, povo de Deus. Louvado seja Deus. Amém. Você está bem? Está feliz? Amém. Amém. Hoje o quarto passo da campanha Santuário de Deus. Você veio preparada para receber sua vitória? Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Rei Jesus? Amém. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, nós te rendemos graças nesta noite, Senhor. Te glorificamos, Senhor, e te pedimos, Senhor amado, tem misericórdia de nossas vidas, Senhor. Deus, a palavra do Senhor, meu Pai, que a tua palavra, meu Pai, ela confronte os nossos corações, Jesus amado e fiel. Tu és santo, poderoso, grandioso, Deus tremendo. O Senhor está neste lugar, Pai. Hoje o quarto passo, Senhor, desta campanha. Que a tua graça venha sobre nossas vidas, Deus. E sabemos que o Senhor se encontra no nosso meio, Pai. E nós te glorificamos neste lugar. Nós te exaltamos, Jesus. Rendemos graças ao Senhor nesta noite. Ah, papai querido e fiel. Tu és santo, poderoso, grandioso. Que bom estar na tua casa, na tua presença, Senhor. Que bom estar aqui, meu Pai, para te adorar, para te exaltar, para te dizer que o Senhor é perfeito em nossas vidas. Louvado e engrandecido é o teu nome. Amém? Amém. Quarto passo, amados, do santuário de Deus, né? Deus colocou no meu coração para falar de santidade. E para ter santidade é preciso ter renúncia, né? Para ter santidade é preciso ter sacrifício. Não existe santidade se a gente não conquistar o quê? Não existe conquista de uma santidade se a gente não renunciar, se a gente não sacrificar. Então, santidade exige, para que eu venha conquistar a santidade com o Senhor Jesus, eu preciso renunciar muitas coisas na minha vida. Amém? Você concorda? Eu preciso me sacrificar para que eu venha alcançar a santidade. Amém? Eu preciso renunciar o que tem dentro de mim que não está agradando a Deus, né? E a gente sabe, o Espírito Santo de Deus, ele vai nos mostrar. Então, para que eu venha conquistar essa santidade, né? A palavra do Senhor vai dizer, né? Que nós somos o templo do Espírito Santo, né? Que nós somos a morada dele, amém? Que ele habita em nossos corações, que nós precisamos deles a cada momento de nossas vidas. E a palavra do Senhor vai dizer também que ele não habita em templo sujo. Então, se eu e você, nós somos o templo do Espírito Santo, se ele habita em mim e você, a casa é o meu coração, a casa é o teu coração. A casa precisa estar limpa. A casa precisa estar preparada para que a habitação do Espírito Santo de Deus esteja sempre em nossos corações. Sempre na casa. Sempre na casa. Sempre procurando um lugar para habitar. Então, se eu sou o santuário, você é o santuário, você é o templo do Espírito Santo de Deus, ele vai habitar em mim e você. Ele requer santidade. Ele requer o que? Renúncia. Requer sacrifício. E esse sacrifício, eu e você, nós temos que entender que precisamos renunciar muitas coisas. Mas o que é que eu preciso renunciar? O que eu preciso renunciar para que eu venha conquistar essa santidade? Eu preciso renunciar ao quê? A falta de interesse, buscar a presença de Deus. Eu preciso renunciar ao quê? Eu preciso tirar da minha vida, né? Essa falta de interesse, né? Eu preciso renunciar a muitas coisas, né? Eu preciso me sacrificar.
O que é que eu preciso? Que sacrifício eu tenho que fazer para que eu venha conseguir conquistar esta santidade? Quais são os sacrifícios? Né? Buscar a face do Senhor, estar sempre na casa dele, buscando a presença, não é verdade? Querendo a presença, como foi falado ontem, a pastora pregou sobre a presença do Senhor. Então, eu preciso conquistar essa santidade. Então, Deus, nesta noite, Ele está me mostrando, e lhe mostrando, está falando para nós, que esta santidade, ela precisa ser conquistada por mim e por você. Mas é de qualquer jeito que eu conquisto a santidade? É de qualquer jeito? É hoje eu estando na presença de Deus, querendo a santidade, querendo a presença, me sacrificando, né? Tirando de mim tudo aquilo que não está agradando, né? Tudo que vem, que está me afastando do Senhor, né? Estou me sacrificando. Então, tudo aquilo que me afasta do Senhor, eu tenho que tirar da minha vida. Eu tenho que tirar da minha vida para que eu venha conseguir conquistar essa santidade. E esta santidade, eu não vou conseguir de uma hora para outra. Né? Esta conquista, eu não vou conseguir de hoje para amanhã. É um processo. É um processo. Passo a passo. Né? Para que eu venha conquistar essa santidade. É passo a passo. É chorando, é gemendo, é lutando, é me consertando, é limpando, tirando as cinzas, é restaurando os altares, né? Transformando ali, pedindo para que Deus venha transformar o meu altar, o meu coração, a minha vida, né? É desta forma que eu preciso, que eu consigo alcançar, conquistar a santidade. Não é de uma hora para outra. Hoje eu estou na casa do Senhor, já sou santo, não é? Já sou santo, não é de uma hora para outra, vai ter um processo. Né? A palavra do Senhor diz que a gente não vai, quando a gente aceita o Senhor Jesus, a gente já não pega mais, não é desse jeito, né? Não é desta forma. Vai vir o pecado, todo dia o pecado vai vir, todo dia o pecado vai me chamar, vai te chamar, mas eu tenho que entender que eu tenho que escolher Deus na minha vida e na sua vida. Nós temos que escolher Deus. Para que essa santidade seja conquistada, eu preciso escolher Deus. Eu preciso me esquivar do pecado. Né? Eu preciso sair para o outro lado. Se o pecado vem de encontro a mim, eu preciso me esquivar. Então, isso é sacrifício. Esquivar do pecado. Isso aqui não me convém. Isso aqui eu posso até fazer, né? Mas não me convém fazer. Então, você sabe, eu sei o que nos afasta do Senhor. Eu e você, nós sabemos que a santidade não se conquista de uma hora para outra. A santidade tem que ter um processo. Para se conquistar a santidade, você vai passar por processos dolorosos, né? Processos que vão doer, que vai lhe marcar, né? Que você vai lembrar, que você vai entender. Aí você vai entender que Deus, Ele só quer santidade. Deus, Ele só quer que você esteja perto dEle. Ele só quer que você se sacrifique, que você renuncie o pecado, que você renuncie as coisas que têm te afastado de receber a presença de Deus. As coisas que têm te afastado de você conquistar a santidade. Então, Deus colocou no meu coração aqui um tema: santidade inegociável. Eu não posso negociar a minha santidade por nada. Você não pode negociar a sua santidade por nada. Né? Eu não posso negociar. O mundo está aí. Certo? O mundo está aí, mas nós não servimos mais este mundo. Então, tem coisas no mundo, né? Muitas coisas que, se eu quiser, eu vou negociar a minha santidade. Mas eu tenho que entender que sem a santidade eu não consigo chegar aos céus. Sem ter santidade, sem ter a presença, sem ter sacrifício, sem ter renúncia, eu não consigo chegar aos céus. Então, santidade, para ser conquistada, olha para o irmão que está do seu lado, diga santidade.
Para ser conquistada, tem que ser um processo. Tem que ter renúncia e tem que ter sacrifício. E tem que ter choro. Amém? Tem que ter choro. Né? Porque nós não vamos chegar ao céu sem ter santidade. Amém? Você vai abrir aí 1 Pedro, no capítulo 1, 14 ao 16. Você está entendendo? Amém. Glória. 1 Pedro. Olha o que o Senhor Jesus nos diz nesta noite. Amém? 1 Pedro, 1 Pedro 1, capítulo 1, 1 ao 14. Não, 1 Pedro 1. Amém. O capítulo 1, versículo 13. A palavra do Senhor diz assim, ó. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês, quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. A palavra do Senhor diz aqui, quem foi que me chamou? Quem chamou a mim e a você? Foi Jesus, né? Então, quem é santo? Deus é santo. Né? E o que é que ele diz? Para que eu venha estar com Deus, eu preciso ser santo. Para que eu venha estar com Deus, para que eu vá morar com Deus, para que eu vá morar nos céus, eu preciso ser santo. Então, ele diz aqui, ó. Mas assim como é santo aquele que os chamou. Quem foi que chamou a mim e a você? Foi Jesus. Quem chamou a mim e a você para estar na casa dele, né? Quem tocou no seu coração, no meu coração, para estarmos aqui, querendo santidade, querendo a presença, querendo restaurar o altar, né? Querendo arrumar a casa. Quem foi que me chamou? Quem foi que te chamou? Foi Jesus, né? E sejam santos vocês também em tudo que fizerem, tudo. Ele está dizendo, seja santo só aqui na igreja? Não. Ele está dizendo, seja santo em tudo que fizeres. Onde você estiver, com quem você estiver, aonde você estiver, você vai ser santo. Né? Você vai ser santo. Por quê? Porque ele diz aqui, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então, a santidade você só vai adquirir se você querer ser santo. Se você procurar se sacrificar, renunciar às coisas que lhe atrapalham de ter a santidade. Então, eu e você, nós precisamos ser. Então, quem chamou? Quem chamou foi Jesus. Ele chamou para quê? Para a gente hoje estar na igreja, amanhã estar no mundo, hoje está procurando, querendo a presença, amanhã não quer mais. Hoje está conquistando a santidade e amanhã não quer mais santidade? Não. E ele diz, seja santos em tudo. Tudo o que fizeres. Só vou ser santo aqui, na igreja, você na minha casa, quando der, quando não der, eu não sou. Lá no meu trabalho, quando der, eu sou santo. Quando não der, eu não vou ser santo. Mas é assim que ele está dizendo a nós? Não. Ele está dizendo a nós, tudo o que fizeres. Coisas já escritas, sejam santos porque eu sou santo. Ele diz aqui, sejam santos em tudo. Em tudo. Em todas as coisas. Em todas as áreas. Em tudo na sua vida, em tudo na minha vida. Então, Deus ele nos chama hoje para santidade. Para sacrificar o que tem nos afastado de adquirir essa santidade.
De que forma? Diminuindo o quê? Os meus erros. Para que eu venha buscar a santidade. De que forma eu vou conquistar a minha santidade? Peraí, estou errando aqui. Quero com Jesus, eu quero consertar aqui. Mas eu não estou conseguindo, Senhor. Pega o Espírito Santo de Deus. Tem coisas que você não consegue só, né? Aí você pega o Espírito Santo de Deus. Só Ele pode fazer na minha e na tua vida. Amém? Então, diminuindo os nossos erros. Eu e você, nós sabemos onde estamos errando. Eu e você, nós sabemos onde eu posso me afastar de ser santo, de estar próximo a Deus, de não conquistar a minha santidade. Eu e você, nós sabemos quais são os meus erros, quais são os seus erros. Então, de que forma eu vou conquistar? Diminuindo os meus erros, né? Me sacrificando, querendo mudança, querendo transformação, querendo que o Senhor olhe para mim e me veja o quê? Santa, como Ele disse. Sejam santos porque eu sou santo. Né? Então, é isso que o Senhor diz nesta noite. Não negocie a sua santidade. Glória a Deus. Né? Vão vir muitas coisas, vão vir algo que vai brilhar nos seus olhos para que você venha negociar a sua santidade. Mas nós temos que entender que a nossa santidade, ela é inegociável. Por quê? Porque por ela eu vou chegar aos céus. Por ela eu vou chegar aos céus. Amém? Louvado seja Deus. Então, quem foi que me chamou, que te chamou? Foi Jesus. Para quê? Para que eu venha ser santo. Amém? Porque Ele é santo. Então, aí eu pesquisei o que é a santificação. O que é ser santo? É ser separado. É ser separado. É alguém que escolhe algo, né, para uma finalidade, para uma determinada função. Deus me escolheu, Deus te escolheu para que nós tivéssemos aqui uma finalidade, uma função. Fazer a obra dele. Com ordem e decência. Fazer a obra dele hoje e amanhã não, com ordem hoje e amanhã não. Ele diz, seja santos em tudo. Em todos os momentos. Amém? Então, santificação, você é separado. Ele nos separou. Ele já nos tirou ali do lamaçal do pecado, já nos limpou, já nos purificou e aqui nós estamos de pé para glorificar o nome dele, para exaltar o nome dele, para dizer que ele é santo. Né? Para a cada dia adorar, para que a cada dia o Senhor possa olhar para mim e para você e encontrar no meio dos adoradores. Eu e você. Né? Para que Ele olhe para mim e para você e Ele consiga ver a santidade, a presença dEle na minha e na tua vida. Para que as pessoas olhem para mim e para você e já vai detectar ali a presença do Senhor Jesus. Né? As pessoas olhar para mim e para você e vai dizer, ali é uma mulher de Deus, ali é um homem de Deus, porque a presença está com você, a presença está comigo, né? A santidade, né, está conosco. Então, para que eu venha conquistar essa santidade, eu preciso passar por tantos processos, né, das nossas vidas. Essas lutas que nós estamos passando, essas situações que nós estamos vivendo, é um processo. É processo e nós vamos enfrentá-los, vamos passar e nós vamos conseguir. Mas, se eu e você nos sacrificar, se eu e você renunciar a muita coisa, hoje eu não vou para a igreja não, estou cansada, hoje eu estou daquele jeito. Você renunciou o quê? Nada. Você sacrificou nada. Né? Então, o que é a conquista da santidade? É renúncia. É renúncia, é sacrifício. Está doendo, mas eu vou a si mesmo. Estou cansada, mas eu vou a si mesmo. Porque eu creio que Deus vai fazer a obra. Amém? Louvado seja Deus. Então, nós já somos separados. Nós já somos o quê? Já temos uma determinada função. Fazer a obra. Levar o ídolo do Senhor. Ir atrás das almas, buscar as almas, né? Cuidar das almas. Essa é a minha e a tua função. Nós temos essa função. Ele delegou a mim e a você esta função. Para que nós viéssemos ser o quê? Santo cada dia mais. Amém? Louvado seja Deus.
Então, viver em santidade. O que é viver em santidade? É se afastar, é diminuir os meus erros. É se afastar do pecado. É viver de maneira que eu venha honrar a presença de Deus na minha vida. De maneira que eu venha honrar a presença de Deus. De maneira que eu não venha envergonhar o nome de Jesus. Que as pessoas possam olhar para mim, que Deus possa olhar para mim e se agradar do que eu estou fazendo. Como ele fez com Jó. Olha lá o servo Jó. Ele é íntegro, né? Ele é isso, ele é aquilo. Então, Deus ele olha para mim e para vocês. Olha lá, minha filha. Olha lá, minha filha, fugindo do pecado, fugindo do erro. Querendo mudança. Querendo fazer a obra. Querendo ser transformado. Querendo santidade. Querendo ser separada. Então, Deus ele olha para mim e para você de uma forma especial. Né? Porque ele já separou, já me separou, já me tirou do mundo, já te tirou do mundo. Já nos lavou, já nos transformou. Então nós não podemos voltar a comer o vômito. Né? Nós não podemos, nós temos que prosseguir. Temos que prosseguir e fazer a vontade de Deus da forma que Ele nos diz. Seja santo em tudo. Amém? Louvado seja Deus. Então, viver em santidade, eu preciso o quê? Honrar. Honrar a presença de Deus. Eu preciso honrar o que Deus tem feito por mim, o que Deus tem feito na minha vida. Eu preciso lembrar do que eu já passei lá atrás, né? Do que Deus já fez hoje na minha vida e do que Ele vai fazer ainda. Porque o melhor ainda está por vir na minha vida. O melhor ainda está por vir. Né? Você pode dizer, mas está tão difícil, eu não consigo nem acreditar. Mas acredite. Acredite que você tem um Deus poderoso, que Ele muda situações. Ele transforma vidas, Ele muda a situação. Ele ergue, Ele levanta, Ele faz um mover. Né? Ele faz o melhor para mim e para você. Amém? Então a santidade, ela não vai dizer que é um estado de perfeição. Você não vai estar perfeita. Você, não vou pecar, mas não sou perfeita. Você vai pecar. Vai vir coisas para que você venha pecar. Mas é um compromisso que é um estado, não é um estado de perfeição. Eu não vou viver perfeita. Mas é um compromisso diário com o Senhor. Eu tenho que entender que eu tenho que ter um compromisso diário com Deus. A santidade está na minha vida. Então essa santidade tem que continuar na minha vida. Não é hoje e amanhã não. Né? Hoje eu estou na igreja, estou buscando, estou lá fazendo a campanha, mas depois eu saio, não sou mais crente, não quero mais nada. Né? Não quero mais ser santo. Né? Então, a santidade ela não é um estado de perfeição, é um compromisso diário de viver de acordo com os princípios divinos. Deus ele nos mostra os princípios dele. Ele diz, olha filha, eu quero que você faça isso, eu quero que você seja santo, eu quero que você limpe o seu altar, que você queira mudança, que você queira isso. Então, Deus tem os princípios dele, tem as ordenanças. Então, eu e você, nós temos que entender que essas ordenanças é para a minha e para a tua vida, para que eu venha morar no céu, para que você venha morar no céu. Essas ordenanças que o Senhor nos dá, eu tenho que pegar essas ordenanças, para que eu consiga ter essa santidade para morar no céu. Né? Não é, as ordenanças que o Senhor vai dizer, os princípios do Senhor, né, os princípios divinos, eu vou escolher, não, isso aqui serve para mim, esse daqui não serve, Senhor. É assim? Não, ele diz, seja santo em todos os momentos. Amém? Louvado seja Deus. Amém. E Deus ele nos mostra também, quando você vai lá para Êxodo, se você quiser abrir, Êxodo 40, Deus ele mostra também ali, ó, a santificação de alguns objetos para a ministração do serviço sacerdotal. Aí você vai abrir aqui em Êxodo 40. Louvado seja Deus. Bem rapidinho aqui. E aqui Deus ele mostra aqui, ó. O Senhor vai nos mostrar aqui, ó, objetos, né? Vai mostrar aqui os objetos para a ministração do serviço sacerdotal. E Deus fala aqui a Moisés para que esses objetos sejam consagrados. Olha aqui, ó. Ele diz assim: disse o Senhor a Moisés: arme o tabernáculo, a tenda de encontro, no primeiro dia do primeiro mês, coloque nela a arca da aliança e proteja com o véu. Traga a mesa
e arrume sobre ela tudo o que lhe pertence. Depois traga o candelabro e coloque as suas lâmpadas. Põe o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e coloque cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar dos holocaustos em frente da entrada do tabernáculo, da tenda do encontro. Põe a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha de água. Arme ao seu redor o pátio e coloque a cortina na entrada do pátio. Unja com óleo da unção o tabernáculo e tudo que nele há. Consagre-o com ele tudo que lhe pertence e ele será sagrado. Né? Então nós temos o que nos consagrar ao Senhor também. Né? Ele mostra aqui, né? Ele vai mostrando aqui a Moisés: olha, Moisés, faz isso, consagra esses objetos, né? Para que esses objetos estejam ali para o serviço sacerdotal. Então Deus está mostrando ali. Né? Então ele mostra a mim e a você também que nós precisamos estar em consagração com o Senhor. Precisamos estar separados para que a santidade nos alcance. Amém? Então nós vamos aqui também, se a gente vai lá para Daniel, a gente vai ver que Daniel, ele não negociou sua santidade. Né? Ele não negociou, ele não comeu ali daquelas frutas, não bebeu do vinho do rei ali. Ele não negociou. Ele continuou ali firme com fé, né? É santo, fiel ao Senhor. Daniel, ele fez isso. José também, se você for para José, lá em Gênesis 39, você vai ver que José também ali continuou fiel. Ele não negociou. O pecado veio para José. O pecado veio para ele, né? A história da mulher de Potifar, quando você começa a ler. O pecado veio, né? Mas ele ali, ele não negociou a sua fé, a sua santidade. Foi negociável. Então ali ele continuou fiel. Né? Continuou fiel e foi abençoado. Glória a Deus. Amém? José continuou fiel, não negociou a sua santidade e foi abençoado. Foi governador. Daniel ali também, ele não se contaminou com aquelas coisas que estavam ali. Então foram abençoados. Quando eu e você, nós decidimos não negociar a nossa santidade, nós vamos ser abençoados. Essa decisão só depende de mim e de você. Essa decisão não depende de ninguém mais, só de mim e de você. Porque Deus, ele dá o livre-arbítrio para você decidir o que é certo para a tua vida e o que é errado para a tua vida. Esse caminho aqui que eu estou indo é errado, então eu não vou por ele, porque eu sei que lá na frente eu vou me prejudicar. Este caminho aqui é certo, eu vou por ele. Eu e você, nós sabemos. Então, se eu e você continuar negociando a santidade, né? As coisas erradas que vêm para mim e para a tua vida, então se eu continuar negociando, eu vou saber que eu não vou chegar aos céus. Né? Então, Daniel ali, ele não negociou. José também não negociou. Já quando a gente vai lá para Juízes, você quer ir lá para Juízes, abra lá a sua Bíblia, no capítulo 14, a gente vê que Sansão, ele foi desobediente e negociou a sua santidade. Abra aí Juízes capítulo... E aí nós vamos ver os passos de Sansão, né? Os passos de Sansão e os equívocos de Sansão. O que foi que aconteceu com ele? Eu lembro que a pastora ela pregou agora há pouco sobre Sansão. Juízes 14. Nós vamos ver aqui o que levaram à derrota de Sansão. Lê aí no 13, no capítulo 13, no versículo 5. A palavra do Senhor vai dizer aqui, no 5. Deixa eu chamar. E não se passará, deixa eu ver aqui logo no início. Sansão aqui, ele foi separado, né? A gente sabe que Sansão aqui, ele foi separado, né? A palavra do Senhor vai dizer o quê? Que ele não podia cortar o cabelo, ele não podia beber bebida forte e ele não podia tocar em coisas mortas, coisas imundas.
Então, os passos que Sansão deu, a derrota, a gente vai ver aqui no capítulo 14. Vamos ler logo aqui o 13, que diz assim: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprovava, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do Sião, da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter. Porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Então, Sansão, ele foi aqui consagrado a Deus desde o nascimento. Né? Então, e aqui tinha os detalhes, tinha o que Deus falou, o que Deus disse aqui, que ele não poderia o quê? Cortar o cabelo, a mãe não podia cortar o cabelo, ele não podia beber bebida forte e tocar em coisas fortes. Mas quando a gente vai lá para o 14, né? Aqui, ó, que diz aqui, vamos para o 14:6. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. Aí primeiro aqui ele casou com uma mulher que não pertencia ao arraial dele, né? E aqui quando a gente começa a ler, a gente vê que ele foi lá, tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Estava lá morto, né? Já estava lá o animal morto e ele foi lá. Então, o que Deus disse aqui, que ele não podia tocar em coisas mortas, não podia beber, não podia casar com uma mulher que não fosse do seu arraial, mas Sansão, ele negociou ali a santidade dele. E o que aconteceu com ele? Foi morto. Quando você começa a ler a história, Sansão, ele foi desobediente e ele foi morto. Então, se eu e você, se nós negociarmos a nossa santidade, será que nós vamos nos achegar a Deus? Será que nós vamos morar nos céus com o Senhor? Então, Daniel aqui, ele não negociou. José não negociou. E outros homens na Bíblia que não negociou a sua santidade. Então, eu e você, nós precisamos entender, né, que quem negocia a santidade, a gente sabe que lá na frente vai dar tudo errado. Então, Sansão era um homem que tinha o quê? Um pacto com Deus. Eu e você, nós temos uma aliança com Deus. E essa aliança com Deus precisa ser reservada, precisa ser resguardada, né? Precisa ser cuidada, precisa ter o maior cuidado, a aliança que nós temos com o Senhor, o pacto que nós temos com Ele. Então, Sansão, ele era um homem que ele tinha ali um pacto com Deus, ele tinha tudo para ser vitorioso. Nós temos uma aliança com Deus, nós temos tudo para ser vitoriosos, sim ou não? Nós temos tudo para ser vitoriosos. Basta nós andarmos nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade dele, querendo a santidade, buscando, conquistando a santidade, né? Então aqui Sansão, ele era um homem que tinha o quê? Um pacto com Deus, ele era separado, né? E um pacto com Deus, tinha tudo para ser vitorioso. Então a gente vê crentes que têm tudo para ser vitoriosos, né? Mas às vezes quer negociar a sua santidade, né? Então a minha santidade e a tua santidade, ela é inegociável. Eu não posso negociar por nada que venha aparecer na minha frente. Não é verdade? Então, eu e você, nós temos um pacto com Deus. Nós temos uma aliança firmada com Ele. Né? Então, essa aliança, quem tem um pacto com Deus, quem tem o quê? Um pacto produz o quê? Aliança e intimidade. Um pacto que nós fizemos em aceitar o Senhor Jesus, produz o quê? Intimidade. Produz uma aliança. Está selado ali. Eu já fiz uma aliança com o Senhor. Você já fez essa aliança. Se eu quebro essa aliança,
eu quebro a minha santidade com Deus. Eu não chego até os céus. Né? Então, Sansão, ele ali quebrou o pacto. Ele fez tudo ali. Deus ordenou que ele não era para fazer, ele fez tudo ali. Era para ser, que Deus disse, não é para beber vinho, não é para casar com outra mulher, não é para comer, tocar em coisas imundas, ele fez tudo. Cortou o cabelo, permitiu que ela cortasse o cabelo, né? Tudo ela fez ali com ele. Então, o que aconteceu? Foi, a santidade dele foi negociada. E o que aconteceu? Ele morre. Então, quando o crente negocia sua santidade, ele vai morrer aos poucos. Ele vai morrendo. Né? Ele vai ficando frio, ele vai perdendo a presença. Daqui a pouco ele está fora do arraial, daqui a pouco ele está fora da presença de Deus. Então, eu e você, nós temos que entender que quando eu tenho um pacto, esse pacto produz o quê? Uma intimidade com o Senhor. Produz aliança com Ele. Então, Sansão não valorizou o pacto, a aliança que ele tinha com Deus. Eu e você, nós precisamos entender que temos que valorizar esse pacto. Que temos que valorizar essa aliança com o Senhor, que nós fizemos com o Senhor. Nós temos uma aliança ali firmada com Ele. Né? Então, se você quer ter o que? O caminho de vitória. Sansão era para ser vitorioso. Né? Sansão era para ter ali tudo o que ele desejava, mas ele negociou sua santidade. Então, se eu e você, nós temos um caminho de vitória, nós queremos um caminho de vitória, eu preciso ter o quê? Obedecer a palavra de Deus. O que é que eu preciso fazer para não negociar a minha santidade? Obedecer a palavra de Deus, ter santidade, continuar sendo santo, né? Uma vida o quê? Afastada do pecado. Fidelidade, continuar sendo fiel com o Senhor, fiel a Ele, e ter comunhão constante com o Senhor. Porque Deus, Ele tem os princípios dele, né? Os princípios divinos. Ele nos mostra ali, Ele entrega para nós aqui. Esses são os meus princípios. Ande nos meus caminhos, queira a minha santidade, queira ser santo, queira se afastar do pecado, né? Queira mudança, queira fazer a obra. Então Deus, Ele mostra ali para nós os princípios dele. Então cabe a mim e cabe a você querer continuar a ser santo. Querer continuar ter a santidade. Não negociar a nossa santidade. Então, se eu e você, a gente se for negociar a santidade, nós vamos acabar morrendo. Né? Nós vamos acabar o tempo todo. Daqui a pouco a gente não está mais, não tem a presença. O altar não vai estar mais restaurado. A presença de Deus não vai habitar no templo, né? No templo limpo. O templo não vai estar limpo se eu negociar a minha santidade. O templo vai continuar limpo? Não vai. Deus, Ele vai continuar habitando no templo sujo? Não vai. Então eu tenho que entender que eu não posso adorar a dois deuses. Eu só posso adorar um Deus, aquele todo-poderoso, que me criou, que me formou, que me transformou, né? Que me trouxe, que está aqui, que trouxe a mim e a você estar aqui de pé, lutando e vencendo. Né? Lutando e vencendo. Mesmo que as dificuldades venham ser muitas, né? Mesmo que o vendaval venha estar ao contrário, o vento venha estar ao contrário, mas você tem a certeza que você vai vencer. Né? Porque a nossa santidade ela não pode ser negociada a nenhum momento de nossas vidas. Porque Deus, Ele quer ser adorado por mim e por você. Né? Deus, Ele tem o prazer de me abençoar, de te abençoar. Então Ele mostra os princípios dele. Eu só vou ser abençoado se eu caminhar nos princípios do Senhor. Se eu caminhar nos princípios dele. Se eu decidir não caminhar nos princípios dele, eu não vou ser abençoado. Aí eu quero as bênçãos, mas eu não quero caminhar nos princípios do Senhor. É desse jeito não. Né? Eu quero as bênçãos, mas eu quero aqui ficar torto desse lado. Né? Aqui eu quero as bênçãos do Senhor. Momentos eu quero as bênçãos, outros momentos eu já vou me desviando. Né? Então eu tenho que entender que eu tenho um pacto. Né? Eu tenho uma aliança selada com o Senhor.
E essa aliança eu tenho que ter cuidado com ela, para que ela não venha a ser quebrada. Como que eu posso quebrar a minha aliança com o Senhor? Desagradando, desobedecendo, né? Sendo infiel, não tendo comunhão com Ele, não querendo fazer, cumprir os princípios que Ele nos manda. Então, eu e você, nós precisamos entender que Sansão tinha ali uma vida vitoriosa, né? Ele poderia ser o vitorioso, mas ele negociou sua santidade. Então, eu e você, nós temos que entender que nós somos vitoriosos já. Nós somos pessoas vitoriosas, porque nós estamos aqui na casa de Deus, buscando a face dEle, buscando a presença, estando no cuidado dEle. Né? Deus ele tem um cuidado na minha e na sua vida imenso que você nem imagina. Ele tem um prazer de nos abençoar. Ele tem um prazer, né, de escutar a minha e a tua oração, né, e te entregar em tuas mãos as bênçãos que você está pedindo. Ele tem um prazer de abençoar os filhos dele. Então, se Deus ele tem um prazer, Deus ele faz qualquer coisa para estar perto de mim e de você. Deus ele faz qualquer coisa para que a gente venha ter santidade, para que a gente venha andar nos caminhos dele. Então, a palavra do Senhor desta noite, ela diz o quê? Que não negocie a sua santidade. Né? Restaurar o altar. Olha o que está de errado no altar, que é o nosso coração. A nossa casa, né? O nosso coração. Né? Deus ele vai habitar na nossa casa, no nosso coração. Então tem que estar limpo. Tem que estar limpo ali. Né? Tem que ter santidade, tem que ter fidelidade, tem que ter obediência. Tem que ter vida reta no altar. Tem que ter conserto no altar. Para que eu venha ter a presença, para que eu venha conquistar a santidade, eu tenho que ter conserto. Então, esse conserto, eu e você, o Espírito Santo ele vai nos mostrar. Então, cabe a mim e a você querer se consertar. Cabe a mim e a você querer continuar com a santidade. Amém? Então, eu e você, nós precisamos entender que para chegar à santidade, para não negociar, eu preciso ter sacrifício, eu preciso ter renúncia. Né? Eu preciso sofrer aqui, sofrer ali, sofrer algo aqui, para que eu venha aprender. Para que o Senhor venha nos ensinar. Né? Está sofrendo aqui, então depois você vai, aquele momento que você está sofrendo ali, vai servir de lição para você. Né? Você vai olhar para aquela situação e vai dizer, eu consegui. Eu venci, por quê? Porque eu renunciei muitas coisas, porque eu me sacrifiquei, né? Porque eu quis continuar com a aliança firmada ali com o Senhor. Né? Então eu e você, nós precisamos entender que nós precisamos nunca negociar a nossa santidade. Amém? Se coloque de pé. E a pastora vai orar. Coloque a mão no seu coração.